Ô, glória! E aí, gente? Paz seja com todos vocês, boa noite. Quem está muito feliz está na Conferência Novo, diga eu. Que bom revê-los. Não faz muito tempo que eu tive a oportunidade de estar aqui e é muito bom poder tão brevemente retornar, encontrar esta igreja seguindo para o alvo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, encontrar aqui, como das vezes anteriores, uma atmosfera de adoração, de reverência, de culto, estas coisas que todo pregador tem muito apreço quando ele encontra, porque ele sabe que vai poder expor a palavra e fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração com muito mais facilidade, né? Sem ter que quebrar umas pedras e abrir um céu de bronze antes. Então, é sempre um prazer estar pregando em lugares onde as pessoas amam a palavra, reverenciam a palavra, e eu quero louvar a Deus pelo bendito encontro entre minha vida e a vida de vocês e a vida desta igreja na noite deste dia. Deus seja louvado. Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Então, pegue aí agora, por favor. Você vai abrir comigo no livro do Gênesis. Vai encontrar o capítulo de número 25. Achei o capítulo 25. Agora acho o versículo 24. Quero agradecer ao pastor João, pastora Natália, pelo privilégio de estar com vocês, agradecer a toda a equipe pastoral, todos os voluntários, todo esse pessoal querido, que sempre me recebe aqui muito bem, e é sempre bom a gente estar junto. Já tivemos um tempo hoje muito precioso, um tempo de mesa, um tempo de falar das coisas do Senhor, e de comer também, né? Porque tempo de mesa tem as coisas do Senhor e as nossas coisas, que são as comidas, aleluia. Aleluia. E eu quero agradecer a Deus por isso. Obrigado, contem comigo, com a minha família. Vocês são uma bênção, tem o nosso entusiasmo para as coisas que Deus tem feito aqui e a nossa alegria de perceber como Deus tem usado vocês nessa cidade, não é? Deus seja louvado. Capítulo 25, versículo 24. Quem encontrou, dê um brado bem forte, diga, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Ok. Está escrito e cumprindo-se seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo com uma veste peluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos. Repita comigo. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Quantos dizem amém? Amém. Quantos dizem graças a Deus? Deixa eu pedir para abrir meu monitor um pouquinho mais aqui. Eu estou vindo de um processinho meio alérgico, aí eu estou meio assim, mas está ótimo agora, muito obrigado. Diga comigo, Esaú e Jacó. Mais forte, Esaú e Jacó. Para quem conhece essa história, não tem muito mistério, não tem como fazer muito mistério. Daqui a pouquinho, seguindo aí a narrativa bíblica, vai acontecer um fato, um episódio que tornou esses irmãos muito famosos e muito conhecidos, e a história deles também. Para quem ainda não conhece, eu vou dizer para você o que acontece logo depois. Logo depois, esses dois irmãos gêmeos protagonizam uma cena muito interessante, que já foi alvo de centenas de milhares de mensagens, exposições, de observações, e sempre estão nos abençoando.
aconteceu o seguinte: o Esaú, ele era o primogênito, e isso era uma coisa muito importante. Mesmo ele tendo nascido poucos segundos antes do seu irmão, ainda assim ele era o primogênito. Então repousava sobre ele algumas bênçãos de natureza material, como, por exemplo, uma parte maior na herdade da família, como e, sobretudo, bênçãos espirituais, porque ele era o primogênito. Então esse Esaú, que era o primogênito, ele vinha vindo do campo, ele era caçador. E diz a Bíblia Sagrada que ele vem vindo, de repente ele encontra o seu irmão Jacó. E o seu irmão Jacó estava fazendo uma comida. Era um caldo, uma sopa de lentilhas, um guisado de lentilhas. Quando Esaú viu aquela comida, crente com fome, você sabe como é que é, né? Ele falou: ei, irmão, me dá um pouco dessa comida. O irmão dele falou assim: olha, não é assim, dá e tal, a gente pode fazer um negócio aqui. Eu te dou um prato dessa comida, e você me dá o direito que você tem, a bênção que você tem de ser o primogênito. O Esaú olhou e falou assim: não adianta nada eu ter essa bênção aí, se eu estou quase morrendo de fome, então eu troco, negócio fechado, te dou isso que eu tenho, e você me dá essa comida e fica tudo bem. E assim aconteceu, e assim, dessa maneira, tão estranhamente pragmática, Esaú negociou uma coisa preciosa e valorosa por uma outra coisa que tinha um valor pequeno e imediato, não tinha um valor nem grande e nem eterno. Então nós estamos aqui com o seguinte negócio na mesa. Na mesa tem algo com valor pequeno e imediato contra algo com valor grande e eterno. O que você escolheria? Esaú escolheu aquilo que era pequeno e imediato e desprezou o que era grande e eterno. No jogo, na mesa do jogo dos valores, os negócios estão acontecendo a todo momento. Quando nós estamos aqui, nesse momento onde a gente está encaixando as coisas, né? Não estou com preguiça de pregar, não, estou só me aquecendo, aleluia. E a gente está encaixando, enquanto a gente está aqui, conversando aqui, falando das coisas de Deus dessa maneira tão graciosa, as bancas mundo afora estão a pleno vapor. As bolsas de valores, destes valores, estão operando agora. A Ibovespa fechou, acho que às 5, graças a Deus eu não quero saber desse trem mais não, olha essa tribulação, mas fechou, acho que 5 horas da tarde, mas a bolsa que negocia valores, sabe de que valores eu estou falando? Espirituais e morais, essa bolsa funciona 24 horas por dia. Fala para o seu vizinho assim, enquanto você estiver dormindo, a bolsa de valores morais e espirituais está a pleno vapor. As roletas, os jogos, as cartas, tem de todo tipo de jogo. O submundo espiritual, onde os negócios mais escusos acontecem, onde as propostas mais indecorosas são feitas, e onde, pasmem vocês, os escolhidos descem aos porões para negociar seus valores nas bancas da jogatina do mundo. Mas Deus me trouxe hoje aqui essa noite, se talvez eu pudesse escolher, e essa que é a graça, que o pregador, se ele pudesse escolher a mensagem, nem ter sido escolhido para pregar ele teria. Porque o bom pregador é que não escolhe a mensagem, por isso ele foi escolhido, senão nem escolhido teria sido. Acho que você entendeu, né? Então, se eu pudesse escolher, ainda bem que não posso, porque senão Deus não tinha me escolhido, quem entende? Se eu pudesse escolher, eu não diria isso, não falaria estas coisas, mas eu vim aqui de Deus para dizer uma coisa para você, é um tempo de nós virarmos a mesa. Segura a mão de quem está do teu lado e fala para ele, nós vamos virar a mesa. Nós vamos mostrar que no meio de uma sociedade corrupta, perversa, de valores tão líquidos, pequenos, frívolos e passageiros, existe um povo que ainda banca a santidade, banca a moral, banca a sã doutrina, banca a palavra, porque vai morar no céu e enquanto não chega lá, vai viver essa terra com dignidade, graça e de cabeça erguida. Quem vem comigo nessa palavra, diga glória a Deus. Aleluia!
O chamado de Deus para nós essa noite é um chamado de resgate de alguns valores. O chamado de Deus para nós aqui essa noite é um chamado de atentar para alguns valores. O chamado de Deus aqui para nós essa noite é um chamado de descortinar, mostrar como funciona o outro lado, para que conhecendo algumas, não serão todas, mas conhecendo algumas das estratégias que estão com quem está do outro lado da mesa, a gente possa se resguardar de não cair no jogo. Escute bem essa história bíblica, porque ela começou falando do momento onde a mamãe Rebeca terá seus 2 filhos, Esaú e Jacó. E de repente a Bíblia diz uma coisa que eu acho muito importante de ser apreciada. É tão importante que eu grifei, pedi para você repetir e vou pedir de novo. Eu estou me referindo ao que está escrito no verso 27, parte A. Repita após mim. E cresceram os meninos. Diga para o seu vizinho, os meninos cresceram. Os meninos estão crescendo a todo tempo. Os meninos estão crescendo a todo momento. Meninos crescem. Crescer é uma faculdade inerente à vida orgânica do ser humano. Todo indivíduo que goza de saúde vai crescer. Você tem um menino hoje, está aqui os meninos do pastor aqui, né? Estavam aqui agorinha há pouco. De colo aqui a menina mais novinha dele. Quando eu voltar aqui daqui uns 3 anos, não que vai demorar isso tudo, digo quando voltar daqui a 3. Porque eu venho o mês que vem. Quando eu voltar daqui a 3, essa menina não é mais uma menina de colo, sim ou não? Ela terá crer. E o vaso, aquele vaso pentecostal aí que vocês conhecem todos, ele já vai estar mais desaceleradinho, ou não, não se sabe, mas quem vai estar crescido, ele vai. Porque os meninos crescem. Então, isso não tem nada de espiritual, não tem nada de moral, isso é fisiológico, isso é orgânico. A Bíblia, quando diz assim, os meninos cresceram, a Bíblia só está falando disso, de uma faculdade que é inerente a todo indivíduo que goza de saúde perfeita, crescer. Você estará crescido no ano que vem. Você está crescido hoje em relação a como estava no ano passado. Nós estamos crescendo, falo de meninos. Só que de repente, no decorrer do verso, olha o que está escrito. E Esaú foi varão perito na caça, mas Jacó era varão simples. Agora a Bíblia não está mais falando que eles cresceram. A Bíblia agora está falando no que eles se tornaram. E é aqui que fica interessante. Porque se crescer é uma movimentação natural nossa, como organismos vivos, aquilo que nós nos tornamos ao crescer já é uma outra discussão. O ponto hoje aqui que eu chamo a sua atenção não é se você está crescendo, o ponto que eu chamo a sua atenção é no que você está se tornando. Que tipo de pessoa você está se tornando? Que tipo de crente você está se tornando? Que tipo de filho você está se tornando? Que tipo de marido você está se tornando? Que tipo de voluntário você está se tornando? Que tipo de salvo você está se tornando? Porque essa é a coisa sobre a qual você tem gestão, você tem controle. É sobre isso que você precisa se atentar. É para isso que você precisa se atentar. O seu corpo só precisa de comida e ele vai crescer. Mas a sua mente precisa de uma seleção muito melhor, cuidada e mais elaborada daquilo que você absorve. Seu coração, seu espírito precisam de uma dieta muito mais controlada, porque não é sobre crescer, é sobre que tipo de pessoa nós vamos nos tornar. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão preocupadas em crescer e não estão preocupadas com o tipo de gente que estão se tornando. Estão crescendo, mas se tornando cada dia mais arrogantes, crescendo, se tornando cada dia mais vaidosos, crescendo e se tornando cada dia mais prestadores de culto do seu própria vida e do seu próprio eu, crescendo e se tornando cada dia mais servos do dinheiro, crescendo e se tornando cada dia mais amantes do seu próprio ventre. Mas nós estamos aqui para dizer, queremos crescer sim e vamos crescer sim, mas temos um anúncio a fazer, não cresceremos só por crescer, nós cresceremos para nos tornarmos
homens e mulheres poderosos e valorosos sobre a face da terra. Enquanto você vai levantando a sua mão, eu profetizo: esta igreja crescerá em número, mas também se tornará uma igreja poderosa. Eu profetizo: seus negócios crescerão em número, mas também se tornarão negócios que abençoarão o reino, porque nós não somos um ajuntamento de pessoas que querem só crescer. Nós estamos nos tornando pessoas, igrejas melhores para a glória do nome do Senhor Jesus. Melhor. Os meninos cresceram. Os meninos cresceram. E crescendo, se tornaram, cada qual, algo que sua habilidade e aptidão apontou. Para Esaú, habilidade e aptidão apontaram um ambiente externo, um ambiente de caça, de campo. Para Jacó, habilidade e aptidão apontaram para um ambiente interno, caseiro, domesticado. Agora preste atenção, porque vamos voltar a tal cena. Quem está aí, diga amém. Vamos voltar a tal cena onde o negócio vai acontecer. Repetindo para você, vem Esaú de um momento de caça, exausto por um dia de trabalho. Jacó está fazendo uma comida. Esaú olha para a comida e diz: me dá dessa comida. Jacó diz: não dou, mas podemos negociar. Qual é o negócio? Me dá a bênção da primogenitura. Eu te dou essa comida. Tem uma coisa que eu fujo de qualquer aparente pretensão de ser algum descobridor de pólvora na Bíblia. Não sou. Mas eu confesso para você que essa pergunta, no mínimo, eu não tinha percebido ainda ninguém se atentar. Qual a pergunta? Como Jacó teve coragem de propor uma coisa dessa? Porque do outro lado, a gente fica só focando assim: como é que Esaú teve coragem de aceitar? Só que tem um outro lado: como é que Jacó teve coragem de propor? Porque numa proposta absurda, existem dois absurdos: o absurdo de quem faz e o absurdo de quem aceita. Só que aqui a gente parece só focar no absurdo de quem aceita. Mas e o absurdo de quem faz? Pastor, melhore, com todo prazer, vamos lá. Suponha que eu saio aqui quando o culto terminar, seu carro está parado no estacionamento, está escrito lá um adesivo: vendo. Eu conheço de carro, olho o seu carro, modelo tal, ano tal, versão X, 45 mil reais. Chego para você: e aí, mano, na benção? Está vendendo carro, né? Tô. 1.500 no Pix agora, vai? Você vai me botar de desviado para baixo. Sim ou não? Sim ou não? Agora a pergunta é: eu teria coragem de te oferecer 1.500 num carro que eu sei que custa 45 mil? Teria coragem? Se eu tivesse coragem de fazer isso, isso não seria muito estranho para você? Então volte para o texto, você está entendendo? Como é que Jacó tem coragem de oferecer um prato de comida na bênção da primogenitura? Não tem sentido. Só tem uma explicação para Jacó ter tido a coragem. Porque, poxa, por que o senhor está repetindo tanta palavra? Para você entender que não é uma questão de coragem, é uma questão de abertura. Não é uma questão de coragem, é uma questão de enxergar uma possibilidade. Jacó só fez essa proposta porque ele enxergou uma possibilidade. E de onde ele tirou essa possibilidade? Essa é a questão. Está claro para mim que Esaú já dava sinais de que não valorizava o que ele tinha. Porque a única explicação para algumas coisas chegarem no seu ouvido é se você já anda dando sinais do tipo de valor que dá para elas. Pastor, não entendi não. Você fingiu que não entendeu, mas eu vou fingir que acredito. Então vamos lá. Me estranharia muito se alguém chegasse para mim hoje para me propor certas coisas. No mínimo eu teria que parar e dizer: em que ponto da minha vida eu deixei transparecer que eu poderia cogitar a possibilidade de aceitar uma coisa dessa. Quando o povo de Israel decidiu fronteiriço à terra prometida, quando os espias voltaram,
trazendo um relatório de como a terra era muito boa, produtiva, mas tinha gigantes, eles disseram assim, vamos voltar para o Egito. Não, vamos voltar. Aí diz o texto da Bíblia, a Bíblia diz assim, a decisão que eles tomaram, levantemos um líder e voltemos para o Egito. Pergunte para mim, quem era o líder? Moisés. Mas eles disseram assim, levantemos um líder e voltemos para o Egito. Por quê? Porque estava muito claro que Moisés não aceitaria essa proposta. Então, para você ter a certeza que você está criando um testemunho digno, a proposta nem tem que chegar. Acorda a pessoa que está do teu lado aí, acorda ela, diga para ela assim, se a proposta chegar, já tem alguma coisa errada. Você tem que construir um testemunho que bloqueie a coragem das pessoas de sequer apresentarem para você algum tipo de proposta. Eles têm que saber que você não vende, não troca, não negocia, não abre mão. Eles têm que saber. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Então há um conjunto de sinais. Esaú vinha dando sinais da desvalorização daquilo. Então, nestes sinais, Jacó enxerga uma brecha e vai colocar aquilo ali. Você acha que se Jacó tivesse diante de alguém como José, você acha que se Jacó tivesse diante de alguém como seu avô Abraão, se Jacó tivesse diante de alguém como o seu pai Isaque, ele teria coragem de propor uma coisa estapafúrdia como essa? Não tinha. Que é quando você sabe diante de quem você está, quem está do outro lado da mesa, você nem tem coragem de jogar a proposta na mesa. Então estou profetizando, eu vou voltar lá no início, não é crescer, é quem você está se tornando. Nós estamos nos tornando homens e mulheres de Deus. Nós estamos nos tornando um tipo de gente que as pessoas não vão nem ter coragem de colocar em algumas listas de transmissão. Vou de novo. Nós estamos nos tornando um tipo de gente que nem vão ter coragem de colocar você em algumas listas de transmissão, porque o teu testemunho te blinda e repele, e o nome de Jesus é glorificado. Quem pode dizer amém essa noite? Quem diz amém? A coisa é tão interessante, quem está aí, diga amém. A coisa é tão interessante que o negócio na mesa era o seguinte: Esaú daria a bênção, Jacó daria o prato de lentilhas. Diz a Bíblia que quando Esaú disse negócio fechado, Jacó pegou o prato de lentilha e deu para ele. Pegou um pedaço de pão e deu também, só que o pão não estava no negócio. Ou seja, o negócio foi tão mal feito que Jacó deu até mais do que a promessa. A promessa era só o prato de lentilha, Jacó deu o prato de lentilha e ainda deu o pão. E eu fico rindo, pastor, rindo para não dizer chorando. Porque do outro lado tem Esaú que está tão desligado que está achando que ainda ganhou muito. Que ganhou até pão que não pediu, mas perdeu a promessa e a bênção no jogo da vida. Escute isso. Esse homem que vem, ele vem de um ambiente, isso aqui é muito importante você entender. Qual é o ambiente de Esaú? Pergunte para mim, qual é o ambiente de Esaú? Campo. Qual é a característica do campo? Uma das características do campo. Por que a Bíblia faz tanta questão de dizer Esaú, homem do campo, Jacó, homem de casa, homem de tenda? Esaú, homem do campo, Jacó, homem de tenda. Quer achar Esaú, procura no campo. Quer achar Jacó, procura na tenda. Quer achar Esaú, ambientes abertos. Quer achar Jacó, ambientes fechados. Qual era o dia a dia de Esaú? Ambientes abertos, horizontes observados. Qual era o ambiente de Jacó? Ambiente fechado, horizonte de parede. Quando Esaú vai saindo do seu ambiente, que é a caça, o campo, um ambiente onde ele costumava ter o horizonte para olhar, o horizonte longínquo, isso fala de possibilidade. Isso fala de um futuro que pode vir. Isso fala sobre dimensão, possibilidade. Eu acho que a melhor palavra é essa. Horizonte distante. Fala da grandeza de possibilidade.
Os piores negócios que você faz na sua vida é quando seu horizonte de possibilidade se apequena. Quando você pensa que não tem nada melhor para viver, é aí que você faz os piores negócios da sua vida. O problema de Esaú começou porque o ambiente de Jacó é tenda. Tudo isso aqui está acontecendo no ambiente de Jacó, que é uma tenda. Então, quando Esaú está vindo do campo, ele está vindo de um ambiente de horizonte amplo, possibilidades amplas. E ele entra na tenda de Jacó. Quando ele entra na tenda de Jacó, o horizonte dele é reduzido, resumido. Todas as vezes que o seu adversário, quem está do outro lado da mesa, quiser fazer com que você negocie seus maiores valores, ele sempre vai querer encurtar seu horizonte. Para dizer assim, ó, é melhor isso do que nada. Você lembra o que foi que Esaú falou? É melhor eu comer isso, porque do que me adianta essa tal de bênção se eu estou morrendo de fome? Por que ele falou isso? Porque ele saiu do campo, entrou na tenda e encurtou o horizonte. Você lembra da mulher que atendeu, que serviu o profeta? Ela falou assim, eu só tenho um pouco de farinha para fazer um bolo. E qual é seu horizonte? Vamos comer eu, meu filho, e depois a gente morre. Quando o homem tem um horizonte que vai só na frente do pau do seu nariz, a um palmo do seu nariz, ele vai decidir mal. Ele vai aceitar qualquer proposta. Ele vai aceitar qualquer ombro. Ele vai deitar em qualquer colo. Não vai embora não, hein? Tudo que o inimigo quer que você acredite é que você precisa disso. Por quê? Porque você pode não ter uma coisa melhor depois. E é por causa dessa conversa que tem gente exatamente agora negociando o que tem de mais valioso por uma noite. Eu não vim aqui jogar a conversa fora. Eu não vim aqui brincar. Eu vim ser um profeta de Deus para dizer, trata de recuperar a tua autoestima. Trata de ampliar os teus horizontes, senão tu serás uma presa ridiculamente fácil para o teu inimigo, porque com gente que não tem autoestima, o inimigo faz de chiclete, mas Deus me trouxe aqui para dizer, o meu espírito, está dentro de ti essa noite com poder, ele está levantando a tua autoestima e te dizendo, há um horizonte de possibilidades, há empregos melhores, há amores de verdade, há relacionamentos saudáveis, você não precisa se entregar para qualquer um, nem de qualquer jeito, porque Deus está ampliando novamente os teus horizontes. Oh, glória! Pergunte para mim aonde? Esaú está no ambiente de Jacó. Cuidado quando você entrar no ambiente do outro. O ambiente do outro tem o rito do outro. O ambiente do outro tem o jeito do outro, a música do outro. É por isso que muita gente dança. Porque ele não percebe que ele saiu do ambiente dele. Jacó era do campo. Quando ele está no ambiente... Melhor, Esaú era do campo. Quando ele está no ambiente de Jacó, ele deveria ter redobrado a atenção. Você tem que entender. Quando você está no ambiente que não é o seu, cada pensamento seu e atitude tem que ser calculada, porque você é um peixe fora d'água. Você tem que estar ligado. A outra pessoa conhece a tenda, conhece o jeito de falar, conhece o jeito de enredar a história, está dominando as peças, e você está fora no ambiente, tem que estar ligado. Quem está aí, diga amém. Amém. Esaú sofre essa primeira e brusca mudança de ambiente. Sai do campo, está na tenda de Jacó. Aí agora, ele bota o olho no prato. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? Ué? Se ele ficou tão desesperado para comer aquela comida, alguém tem alguma dúvida que ele está assim no prato? Ó. Sim ou não? Sim ou não? Você não percebeu? Do ambiente externo, de um horizonte amplo, para o horizonte de dentro da tenda, que ia no máximo na próxima parede. E agora o horizonte encurta mais um pouco, porque agora Esaú está vidrado no prato. Ele tinha o horizonte do céu, trocou pelo horizonte da tenda, e agora ficou menor ainda. Ele está olhando para o horizonte do prato. Pastor, tem como piorar? Tem. Pergunte, como? O prato era de lentilhas, grãos pequenos.
Ele tinha o horizonte do céu, trocou pelo horizonte da tenda, pelo horizonte do prato, e agora está fissurado no grão. É por isso que quando Deus quis resgatar o senso de grandeza do avô dele, Abraão, disse assim: sai da tua tenda. Deus havia dito para o avô dele, Abraão: sai da tua tenda. Agora olha para as estrelas, vê se as pode contar. Esse será, desse jeito será, o povo que vai ser oriundo de você. Porque dentro de uma tenda, a gente tem um horizonte encurtado. Olhando para um prato, a gente pensa que é a última refeição. E se olhar para um grão, um pequeno grão de lentilha, é aí que a gente pensa que vai morrer e que não tem mais nada. Então Deus me trouxe para dizer: tira o olho do grão, tira o olho do prato, tira o pé da tenda e olha para as estrelas outra vez. Segura a mão de alguém que está do teu lado, vê se ele está acordado primeiro, para você não desperdiçar a palavra. Vê se ele está acordado. Está acordado? Então chacoalha ele e diz assim: ei! É por isso que o Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe por quê? Porque Esaú estava vidrado no grão, mas grão não é estrela, prato não é céu. Abraão olha para o céu e olha para as estrelas. Você trocou estrelas por grãos. Você trocou o céu pelo prato. Você trocou o horizonte pela tenda. Mas Deus veio hoje para quebrar essa mentalidade de Esaú. E para te dizer: saia da tenda, tira o olho do prato e não fique vidrado no grão. Saia da tenda, tira o olho do prato, não fique vidrado no grão. Saia da tenda, olhe para o céu e olhe para as estrelas. Não te chamei para grãos, te chamei para olhar estrelas. Tem alguém aí? Tem alguém aí esta noite para adorar a Deus? Oh, Ramalai Chomanaya. Você precisa acreditar que Deus remiu você por um propósito. Você precisa acreditar que por mais que você tenha toda uma força de uma história de família complicada, uma força de tantos fatores adversos que querem dizer para você que não, isso é conversa, isso aí é para animar você, não, isso aí é para... A realidade da vida é outra. Esse cara está falando isso aí, mas é que ele não te conhece a tua vida, a realidade da tua vida é outra, amanhã teu trampo é outro. E Deus me trouxe para dizer uma coisa: mas tu não decidiu que ia crer? Tu não decidiu que ia tomar essa palavra como teu manual de fé e de prática? Tu não decidiu crer no poder do sangue de Jesus? Tu não decidiu fazer desse batismo, fé e Senhor que nós temos, teu batismo, tua fé e teu Senhor? Então não olhe para mim como alguém que está de uma posição falando do que não sabe. Eu posso não saber da sua vida na particularidade, mas eu sei o Deus que eu sirvo, e eu sei que Ele me trouxe para dizer: o inimigo quer plantar na tua cabeça uma mentalidade de escassez, de limitação, mas eu te trouxe hoje aqui para dizer: saia da tenda, saia da tenda, saia da tenda. Bate na mão de alguém do teu lado e diga para ele: saia da tenda, tire o teu olho do grão, olha para as estrelas. É possível viver tempos melhores. Aleluia. Quando Esaú olhou o prato, ele disse: uau, isso é para mim, cara. Isso é para mim. Eu quero isso aí. Uma obsessão. Eu quero isso aí. Eu quero esse prato. Eu quero essa comida.
tem uma obsessão, tem uma identificação, tem uma paixão. Tem um negócio que Esaú desenvolve por aquela comida, uma coisa estranha, mas uma coisa que pode ser entendida. Quem ainda está por aí, diga amém. O que a Bíblia diz quando do nascimento de Esaú? Era ruivo, coberto de uma pelagem, não sei, me falhou agora, avermelhada. O ruivo de Esaú não era só de pele, era de pelos, seus pelos eram vermelhos, avermelhados. Ele era um ruivo de tom muito agudo, ele era avermelhado, tanto que o povo que descende dele é chamado de Edom, vermelho. E daí, pregador? E daí que esse prato de lentilha não é como o nosso, verde. Esse prato de lentilha do Oriente é vermelho. Pastor, o senhor quer chegar? Já cheguei, você não percebeu que o prato era a cara dele? E você não percebeu que as nossas seduções e obsessões são sempre por coisas que a gente diz assim, meu número. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer, tu pensa mesmo que quem está do outro lado da mesa vai te apresentar um negócio de chifre e rabo? Você pensa mesmo que quem está do outro lado da mesa vai querer te seduzir com uma coisa que não tem nada a ver com você? Não, pelo contrário. Quem está do outro lado da mesa joga de maneira a colocar na proposta uma coisa que você tenha tudo para olhar e dizer, é a minha... você fingiu que não entendeu, eu vou fingir que acreditei. Vamos de novo. Quem está do outro lado da mesa vai elaborar a proposta de um jeito que você tem tudo para olhar e dizer, é a minha... É a sua cara, mas te faz perder o que você tem de mais valioso. Não vai embora não. É a sua cara, mas aquilo que Deus plantou, que é eterno e valoroso, fica no negócio. Curioso. É a sua cara, mas você trai princípios e valores para poder ter. É a sua cara, mas você trai a confiança da sua família para poder ter. É a sua, aleluia. Segura na mãozinha de alguém que está do teu lado. Vê se ele está acordado primeiro para tu não te desperdiçar a palavra. Se ele estiver acordado, dá uma chacoalhada nele e fala assim, você está pensando o quê? Que é uma coisa estranha? Que é uma coisa esdrúxula? Não, é a sua cara. Mas se tiver que fazer você perder valores que você tem, pode ser a tua cara, mas não é para você. Quem tem coragem de dizer aleluia? Quem tem peito para dizer glória a Deus? Mas é a minha cara. É a minha cara. Eu quero. Eu quero. Quem é que está dizendo o que quer? O perito. Sabe, essa palavra não inventei não, é bíblica. Esaú, perito na caça. Diga comigo, perito. O que é um perito? Um especialista em. A Bíblia está dizendo, esse cara aqui não é um cara que sai para tentar, pastor João. Ele não sabe para pegar um arco assim, sabe nem como segura ele. Não, o cara é perito. Ele não sabe para pegar uma lança assim, mirar aqui e acertar lá. Não, o cara é perito. Perito não sabe para tentar, perito sabe para fazer. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Se ele é perito na caça e saiu para caçar, o que é muito fácil de eu e você entendermos? Que ele está naquela cena com uma caça. Ué, pastor? Não, você está equivocado. Se ele tivesse com a caça, ele não tinha ido com tanta avidez para o prato. Mas como não? É aí que mora o X da questão. Aonde? A caça ele tem, mas está crua. O prato de lentilha vale menos e satisfaz menos, mas está pronto. A caça vale mais e satisfaz mais, mas demanda tempo. E Esaú não tem tempo, melhor, não quer esperar o tempo.
Parece que Esaú é nosso vizinho, né? Parece que ele é dessa geração que nós estamos. Eu quero que você compreenda que tem um negócio muito importante acontecendo aqui nessa história e é para todos nós avaliarmos. O grande teste ao qual Esaú está sendo submetido não é sobre ter ou não ter, é sobre esperar. Não é sobre ter ou não ter, é sobre esperar maturar. Não é sobre ter ou não ter, é sobre esperar amadurecer. Porque ele tem a caça, mas vai ter que acender o fogo, pôr a caça no fogo, esperar caçar. Mas o prato de lentilhas de Jacó está? Em qual tipo de teste muita gente está sendo reprovado? O do tempo. Porque você não está entendendo que aquilo que nutre, aquilo que alimenta, aquilo que tem valor, precisa de um processo de maturação. Precisa assar. Precisa passar pelo fogo. Precisa de um tempo de preparo. E você diz, não tem esse tempo. Não, você tem, você só não quer esperar. Então, para não esperar o tempo, você está indo no prato de lentilha. Para não esperar o tempo, está indo na refeição rasa. Para não esperar o tempo, está indo para a superficialidade das relações, porque não quer amadurecer amizades, não quer amadurecer relacionamentos, não quer ter uma vida de aprendizado, não quer absorver conhecimento, não quer. Eu vou entrar, eu já até entrei. Você quer uma fórmula de sucesso, 1 milhão em 10 dias, você quer um negócio, você quer uma criptomoeda que valoriza, você quer um rendimento de 50% ao mês, tu quer moleza, senta no pudim. Você vai ficar bicudo, você vai ficar com raiva de mim, você está aí, eu estou aqui, tu vai ficar aí, se levantar agora vai ficar chato. Eu preciso que você compreenda que ou nós vivemos uma contracultura, ou não estamos vivendo o Evangelho. Se você está esperando fórmulas mágicas, aceleradores exponenciais, para de ser trouxa! Sabe o que a Bíblia diz sobre os tesouros que Deus dá aos seus? Pergunta, o quê? Tesouros da escuridade. Sabe o que é tesouro da escuridade? Não é tesouro que você tropeça no meio da rua, não. Não é moleza, não. É da escuridade. Tem que procurar para achar. Tem que ter uma iluminação de Deus para saber onde está. Não é tropeçando num canal qualquer, de uma receita qualquer, de um curso qualquer, que a gente enriquece, prospera, isso, aquilo. Não! Deus me trouxe para dizer, é na base, é na coluna, é no suor, é na oração, é no empenho, é no estudo, é assando a caça. Não, mas essa palavra você não gosta, aí você não diz glória a Deus, não diz aleluia, você não gosta? Não é que Esaú não tinha. A caça está ali, ele era perito. Você é bom de caçar, você só é ruim de esperar. Fala para o teu vizinho, você é bom de caçar, você só é ruim de esperar. E a precipitação faz com que caçadores virem comedor de sopa. A precipitação faz com que pessoas habilidosas se tornem consumidores de pratos rasos. A pressa e a precipitação fazem com que gente muito inteligente cometa as maiores tolices, perca dinheiro e faça papel de trouxa. Porque o seu problema não é que você é ruim no que faz, seu problema é que você não sabe esperar o que você faz amadurecer. Quem está aí? Diga alguma coisa, por favor. Começo a encerrar, preste bem atenção. Cheiro. Cheirinho de comida. Cheirinho de guisado de lentilha. Vontade, fome, apetite. Nós estamos trabalhando aqui
dentro de coisas que estão no mesmo espectro. Pergunte qual? Instinto. Qual? Preste muita atenção. A Bíblia diz que Esaú e Jacó lutavam no ventre. Fetos lutavam no ventre. Agora eu te pergunto, 2 fetos têm inteligência, capacidade de raciocínio para fazerem uma luta inteligente dentro do ventre? Sim ou não? Mas a Bíblia não mente. Na realidade, Deus falou, 2 nações há no teu ventre. Então, aquela briga ali estava acontecendo. Incomodava. A gestação foi tão incômoda para Rebeca, que Rebeca foi perguntar para Deus, Senhor, o que está acontecendo? Deus falou para ela, tem 2 nações no teu ventre. Então, eles estão brigando. Só que não é Jacó como um feto dizendo, eu quero o que você tem, e Esaú dizendo, não, eles são fetos, mas eles não estão brigando, estão. Então, essa briga está em que ambiente? O do instinto. Alguém está aí? Quem está me entendendo? Os fetos brigavam no ventre, sim ou não? Mas eles brigavam orientados por causa do? Muito bom. Mas os meninos cresceram. Se os meninos cresceram, eles não podem continuar se orientando por instinto. Se os meninos cresceram, eles não podem continuar fazendo as coisas por instinto. Só que o que é mais interessante é que Esaú vai se comportar diante de Jacó, depois de crescido, do mesmo jeito que se comportava quando era um feto, por instinto. Porque é por causa do instinto, do cheiro, do gosto, da fome, que Esaú vai trocar o que ele tinha de mais precioso por aquilo que está na mesa do negócio. Então, o que Jacó fez? Pegou aquela luta e levou ela para o mesmo nível da barriga da mamãe. Qual nível? Muito fraco. Qual nível? Porque o dia que você deixa de se orientar pelo Espírito, se orientar pela razão, e passa a se orientar pelo instinto, a sua desgraça está decretada. Porque por instinto você se precipita, por instinto você não percebe o risco, por instinto você não avalia a consequência, por instinto você não calcula os desdobramentos. Pega um menino de 10 anos, 12 anos, 8 anos. Ele vai criar uma arapuca e vai botar lá para o passarinho. E vai ficar de trás da árvore só olhando. O passarinho vai ver o alpiste lá dentro, a comida lá dentro. E orientado pelo instinto, ele se aproxima. O menino está de trás da árvore, não está nem bem escondido, mas o passarinho, por instinto, não está vendo que o algoz dele está logo ali. Instinto. Focado no prêmio, no cheiro do prêmio, querendo o prêmio, está o passarinho se aproximando. Tem uma gaiola enorme, o menino não precisa disfarçar a gaiola. A gaiola tem cara de gaiola, jeito de gaiola, mas o passarinho não discerne. Porque ele só quer o prêmio, porque quem se orienta pelo instinto só quer o prêmio e nem percebe a gaiola. Ainda tem alguém por aqui? Tem certeza que tem alguém? Então toda orientação por instinto, ela é cega. Toda orientação por instinto te faz não perceber o risco que está tão claro. A gaiola está armada. Eu vou dizer um negócio aqui. Existem pessoas que o inimigo não precisa nem ter criatividade mais. Não, ele não tem nem trabalho. Ele bota a mesma arapuca no mesmo lugar, sempre. E você vai e faz o mesmo rito, o mesmo caminho. Porque você caiu no laço do seu instinto. Mas Deus me trouxe hoje aqui. Alguém disse amém lá atrás. Deus me trouxe hoje aqui. Bota a mão na tua cabeça aí, tu crê? Bota a mão na tua cabeça aí. Porque Deus me trouxe hoje aqui para dizer, eu estou quebrando isso. Eu estou quebrando essa sua orientação por instinto. Você sempre ia, sempre atendia o telefone, sempre cedia a pressão, sempre caía na conversa, mas Deus me trouxe para dizer, a conferência novo vai marcar um novo tempo na tua vida, aonde você não se orientará mais por instintos, mas sim pela razão e sobretudo pelo Espírito de Deus.
Esaú era, repita bem forte após mim, caçador. Muito fraco. O que Esaú era? O que Esaú era? Mas naquele dia, o que ele virou? Caça. Presa. Porque já bem diz o ditado, que um dia é da caça e um dia é do caçador. Pastor, e comigo? Mesma coisa. Um dia tu é caçador, outro dia você é a caça. A única diferença é que você pode ser a caça, mas não se tornar a presa. Porque ser a caça significa que você está sendo caçado. Ser a presa significa que você foi alcançado. Vou de novo. Ser a caça significa que você está sendo caçado. Ser a presa significa que você foi alcançado. Caçado você vai ser. Alguém levantou a mão lá atrás, vou tentar de novo. Caçado você vai ser, mas abocanhado tu não serás. Oh, aleluia! Pastor, e como é que eu faço para não ser abocanhado? Saiba se comportar como caçador. Quando caçador fores, saiba se comportar como caça, quando caçado estiveres. Pastor, não entendi, vai entender agora. No campo, Esaú é caçar. Quando ele sai do campo e coloca o pé dentro da tenda de Jacó, ele é. No campo, ele pega o arco. No campo, ele pega a lança. No campo é o lugar do seu desempenho. Presta atenção nisso. O campo é o lugar de dar show. O campo é o lugar, é o palco das tuas habilidades. É onde você faz o que você sabe. Se é bem articulado para falar, fala. Se é bem articulado para gesticular, gesticula. Se é persuasivo, persuade. O campo é o lugar da sua performance. A tenda, não. Boquinha calada. Qual é a minha missão no campo? Dar show. Qual é a minha missão na tenda? Sobreviver. E esse é o problema. Tem gente que quer dar show o tempo inteiro. Ele senta uma mesa, ele percebe que está entre os gigantes. Aí a língua que não cabe dentro da boca. Quer entrar em tudo. Pensa numa coisa que me desespera. É a pessoa que quer entrar em tudo quanto é assunto. Geopolítica, ele quer entrar. Macroeconomia, ele quer entrar. Mas ele quer entrar sem dominar nada. Pastor, ficou bacana, mas eu queria um exemplo bíblico, para ficar uma coisa mais bíblica. Com muito prazer. Quem sabe aqui que Sansão rasgou um leão no meio? Diz amém. Não sabia não? Estou te contando. Sansão rasgou um leão no meio. Diga comigo, show. Espetáculo. Quem sabe aqui que Davi agarrou um leão pela barba? Sangrou ele, matou ele. Quem diz? Quem sabe? Então você não sabe, eu estou te contando. Davi pegou um leão pela barba, matou ele. Diga comigo, show. Espetáculo. Teve um terceiro homem que teve um duelo com o leão. Daniel. Não agarrou na barba, nem rasgou no meio. Só sobreviveu. Porque Sansão estava no ambiente dele. Davi no ambiente dele. Daniel na cova dos leões. Se a cova é deles, né? Pega a mão de alguém que está do teu lado e fala para ele, tu tem que entender isso. Se a cova é dos leões, não precisa matar leão nenhum. É só você não morrer, sair de lá dando glória a Deus e já está bom a beça. Quem está aí? Só isso. Só isso. Eu não quero alejar as tuas pretensões, não. Eu quero que você vá, meu irmão, que você lute, eu quero que você dê show, mas quando estiver no seu campo. Discirna quando você muda de ambiente. Vai ter lugares que Deus vai te dar autorização. Irmão, já teve meses que eu me senti livre. Deus me deu graça para falar, para me comunicar. Teve lugares que eu sentei, parece que Deus falou para mim, claro, sua missão hoje aí é só continuar crente.
Não, mas eu vou falar. Não, não fala nada não. Vou ter que dizer que eu não concordo. Não fale nada, só não concorde com eles e já vai estar bom. Pastor, pode dar um exemplo mais simples? Posso. Às vezes eu vejo algumas pessoas começar a faculdade. Ela entra na faculdade, até o final desse semestre, essa turma toda vai estar convertida. Eu fico olhando e pensando, rapaz, se até o final desse semestre tu continuar crente, mas já tá bom pra caramba. Porque a cova é dos leões. É território dos leões. Então eu sobrevivo. Mas vão me chamar de fraco? Vão não. Vai ter o dia que você vai agarrar na barba. Vai ter o dia que você vai cortar ele no meio. Mas quando você estiver na cova, sobreviva. Pega na mão de alguém que está do teu lado só, se ele estiver acordado. Se não tiver, não desperdiça a palavra não. Chacoalha ele agora. Dá uma boa acordada. Vamos lá, pessoal aqui do louvor. Dá uma boa acordada nele. E diga em nome de Jesus. Entenda esses dois momentos. Vai ter dia que vai ser show, espetáculo, performance. Vai ter dia, você vai entrar mudo, vai sair calado. Só sobreviva, só sobreviva, só sobreviva, só sobreviva, só sobreviva, só sobreviva. Caçador, fica de pé do teu lugar agora, caçador. Vai ter dia que você vai acordar e sua única missão é terminar aquele dia vivo. Vou de novo. Vai ter dia que você vai acordar e sua única missão é terminar aquele dia vivo. Eu acho que essa palavra você tinha que dizer com mais ânimo. Vamos de novo. Vai ter dia que você vai acordar e sua única missão para aquele dia terminar é terminar, é terminar. Porque você pode ser caça, mas não vai ser presa. Pode ser caçado, não vai ser achado. Pode ser caçado, mas não vai ser encontrado. Quem diz glória a Deus, quem diz aleluia. Ei, igreja novo, levanta a mão no terceiro andar. Só os caçadores abram a boca e glorifiquem o nome do Senhor. Glória a Deus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê, pastor? Porque o Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra, Ele é a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Aquele que não tosqueneja nem cochila, o guarda de Israel é o teu Deus, é o teu Deus. Aí enquanto você vai glorificando a Deus, estratégia do céu está descendo. Enquanto você vai bendizendo o nome do Eterno, Deus está blindando tua mente e teu coração, porque nós vamos sobreviver. Não vou mentir para você não. Os laços armados são muitos. As covas abertas são muitas. Mas Deus me trouxe aqui para dizer a você: tu não serás presa. Eu queria que você segurasse a mão de alguém do seu lado agora. Tu não serás presa. Caçado, mas não alcançado. Caçado, mas não alcançado. Você vai entrar e vai sair sem ser alcançado. Vai chegar, fazer o que tem que fazer e vai embora sem perder o testemunho. Nós não somos uma geração de fracos.
Somos uma geração que guardará os seus valores. Nós estamos virando a mesa. Não vai ter negócio com a gente. Não tem negócio com a gente. A igreja que preza pelos valores está reunida hoje aqui. A igreja que não negocia seus valores está reunida hoje aqui. Ah, mas a igreja de jovem, mas não negocia os valores. Mas os pastores são jovens, mas não negociam os valores. Mas quem prega é jovem, mas não negocia os valores. Oh, Espírito, Espírito que atavia a igreja, Espírito que adorna a noiva, Espírito que prepara a noiva. Oh, eu sei que tu estás aqui esta noite. Atavia-nos, atavia-nos. As garras do inimigo não vão rasgar o vestido da noiva. Atavia-nos. Guarda a nossa integridade, o véu da nossa pureza. Guarda a nossa mente, o nosso coração contra a vaidade, a imundícia, a lascívia, a sensualidade. É tempo de um povo forte, de valores fortes, de doutrina sadia. Se levanta para não ser vencido, não ser nocauteado no ringue da vida. Eu profetizo graça, profetizo poder do céu, profetizo unção do Espírito, profetizo renovo para os fracos, eu profetizo vigor para os abatidos, eu profetizo renovo para os cansados, e quem quiser que pegue porque é de graça. Eu profetizo água para o sedento, eu profetizo fogo para quem está frio, e quem quiser pegar, pega porque é de graça. Quem tem um amém aí? Quem tem um glória a Deus aí? Quem tem um aleluia aí? Vou contar de 1 até 3. Quando eu disser já, você vai achar alguém com quem você tenha liberdade, com quem você se sinta à vontade. Você vai dar um abraço dessa pessoa quando eu disser já. Só não deixe de fazer. Quando eu disser já, você vai dar um abraço dessa pessoa. E você vai dizer para ela: casado, mas não alcançado. Quem me ouviu, diga amém. Eu conto 1, essa palavra é profética. Eu conto 2, libera com fé sobre a vida de alguém. Eu conto 2,5, Deus vai te usar com renovo na vida de alguém agora. Eu conto 3, vai. Acha alguém, dá um abraço, ela diz: caçado, mas não alcançado. Caçado, mas não alcançado. Caçado, mas não vai ser alcançado. Caçado, mas... Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
Aplauda e glorifique o nome de Jesus. Aplauda e glorifique o nome de Jesus. Tome seu lugar agora. Tome seu lugar. Respira fundo. Diz um amém. Diz um glória a Deus. Aleluia. Deus de Abraão. Deus de Isaac. Deus de Jacó. Deus de Abraão. Deus de Isaac. Deus de Jacó. Há uma marca. Há uma marca na vida desses três homens. Há um sinal na vida desses três homens. Uma experiência comum na vida desses três homens. Um testemunho de milagre na vida desses três homens. Uma bênção que se repete na vida desses três homens. Os três. Sob condições adversas. Eu disse condições? Eu disse condições? Eu não disse condições favoráveis, eu disse condições adversas. Quais condições adversas? As condições adversas, por exemplo, de Abraão, deixando a casa de seu pai, sem nada, peregrinando, sem nada, por conta de uma fome no Pará, dentro do Egito, sem nada. Condições adversas como vivia Isaac, indo parar em Gerar, cavando poços, e quando as coisas pareciam que iam ficar boas, e os inimigos lá e tacava pedregulho dentro do poço do cara. Condição adversa. Condição adversa como a de Jacó, ludibriado por um sogro malandro, enganado, passado para trás, salário mudado várias vezes. Condição adversa. Abraão, Isaac e Jacó. Condições adversas na vida dos três. Provisões extraordinárias na vida dos três. Condição adversa é um tipo de condição que chama Deus. Condição adversa é um tipo de condição que atrai Deus. Porque se tiver tudo muito congestionado, de condições fáceis, aonde Deus brilha, onde Deus aparece. Mas se tiver tudo vazio, aí quando Deus desce e faz, todo mundo olha e diz: quem fez foi. Isso aí merecia você falar mais alto. Quem fez foi. Tem uma palavra de Deus para te entregar. Quem vai fazer na sua vida é Deus. E por mais adversa que possa estar a sua situação, quem vai fazer é poços entulhados, Deus vai fazer. Gente tentando te passar para trás, mas Deus vai fazer. Um dia, Deus disse assim: Abraão. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. O que ele disse? Aí o Senhor disse assim para ele: toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem tu amas, oferece ele para mim na montanha que eu vou te mostrar. O que Deus pediu a Abraão? Diga comigo: uma oferta. E como Abraão respondeu a isso? Eis-me, estou pronto. Eu vou entregar o que o Senhor está me pedindo. Abraão pegou Isaac,
Começaram a subir o monte. Daqui a pouco Isaac olhou para Abraão e disse assim: pai. Abraão olhou para ele e disse: eis-me aqui. Isaac olhou para ele e disse assim: tem lenha, tem fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Abraão não titubeou, olhou para o filho e disse: Deus proverá. O que Abraão falou? Não. O que Abraão falou? Pergunta para mim, de onde veio essa confiança? Vamos voltar ao início. Abraão, quem era que estava chamando Abraão? Que Deus era de Abraão? Diga pai. Se Deus é pai de Abraão, o que Abraão é para Deus? Como filho, abaixa um pouquinho, por favor. Como filho, Deus olha para o pai, Abraão, para o pai e diz assim: eis-me aqui. O primeiro eis-me aqui desse texto, Abraão respondeu como? Vamos lá. O primeiro eis-me aqui desse texto, Abraão respondeu como? O segundo eis-me aqui desse texto, Abraão respondeu como? Muito bom. E por que quando Abraão teve que dar uma resposta para quem o perguntava sobre como ia ser? Porque eu tenho para mim que alguém está entendendo. Porque o que andam perguntando para você é isso: como é que vai ser? E tem gente que está sem resposta. Por que você não tem segurança para responder para alguém como vai ser? Porque você ainda não deu para o teu pai um eis-me aqui. Porque quem disse para o pai eis-me aqui, quem atendeu ao pedido da entrega quando o pai pediu, tem coragem para responder para qualquer um: Deus proverá. Muito bem. Porque alguém vai olhar para você e vai dizer: ih, pirou. Ih, falou só para falar. Não, eu disse Deus proverá. Eu respondi para quem me perguntou como ia ser, porque eu sei o crédito que eu construí no início desse capítulo. Então a minha resposta, ela é de alguém que sabe os sims que deu para Deus. A minha resposta é de alguém que sabe dos atos de obediência que depõe ao meu favor no altar. Então quando alguém me pergunta: e aí? E agora? Como é que vai ser? Eu abro a boca e digo: Deus proverá. E eu digo Deus proverá não como alguém que está deslumbrado, como alguém, não, eu digo Deus proverá como alguém que sabe que quando meu pai me pediu, eu disse: está aqui. Então se agora meus filhos me perguntarem, eu vou dizer: Deus proverá. Pastor, qual é o convite? O convite é para uma oferta. E o que ela vai fazer? Te dá autoridade para dar uma resposta. O que eu estou liberando da parte de Deus hoje aqui é que aquilo que nós vamos entregar, eu disse nós, porque eu também estou nisso, aquilo que nós vamos entregar no altar hoje é uma resposta, e você terá ela no seu coração. E aí, pastor, e aí? Quando alguém quiser te colocar em qualquer beco, quando você estiver apertado por qualquer circunstância, quando pessoas ou situações te pressionarem, como quem diz: e aí, e agora, como é que vai ser? Não tem jeito, faltou, não estou vendo, e agora você vai dizer: Deus proverá. O Deus proverá só sai da boca de quem disse sim para esse Deus. O Deus proverá só pode sair da boca de quem, quando esse pai pediu, lhe entregou. Repare essa relação. No momento da história, Abraão é o filho dizendo para o pai: eis-me aqui. No outro momento da história, Abraão é o pai dizendo para seu filho Isaac: eis-me aqui. Porque todos nós aqui sabemos que quando a gente sai daqui, desse ambiente onde estamos falando com o pai, adorando ao pai, tem gente que está lá do lado de fora, dependendo de uma resposta nossa. Tem gente que está lá do lado de fora, dependendo do suor do teu trabalho.
Tem gente que está lá do lado de fora, dependendo que você dê uma palavra, porque o mar está revolto e as pessoas estão dizendo, como vai ser, como vai ser, como vai ser. E quando você sair daqui, vai ter uma palavra de Deus na tua boca. Ela vai ser simples, mas ela vai ser poderosa. Você vai dizer para quem quer que seja, Deus proverá, Deus proverá. Vai repetindo comigo, Deus proverá, Deus proverá. Aponta o dedo para alguém e diga, Deus proverá. Essa é a resposta que eu vou dar para quem quiser me perguntar. Deus proverá. Quando bater na minha porta eu vou dizer, Deus proverá. Se o filho me perguntar eu vou dizer, Deus proverá. Deus proverá. Hoje é dia 11? 10? Hoje é dia 10, né? Tem 20 dias nesse mês ainda. O que vai ter de Isaac te perguntando, pai, cadê? Não estou vendo, faltou. O que vai ter de gente ainda nesses próximos 20 dias de maio, dizendo, e aí, como vai ser? Mas hoje aqui, no dia 10, Deus está nos dando a oportunidade de dizer, entrega. Porque na tua entrega você vai construir autoridade para dar uma resposta. Tem 20 dias para você dizer, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. E esse mês de maio não vai acabar antes que no meio do mato você veja o que Abraão viu. O cordeiro preso pelo chifre em algum lugar, o carneiro. Por quê? Porque esse mês não acaba sem que a tua palavra, Deus proverá, se concretize numa resposta da parte de Deus para as tuas finanças. Quem acredita no que eu estou dizendo? Pelo amor de Deus, faz um barulho de glória a Deus, um brado de aleluia.